Quando um pai solteiro negro tocou uma melodia, o CEO percebeu quem a escreveu. Uma menina de 9 anos está em frente a um tribunal cheia de estranhos. Ela está vestindo um vestido amarelo que seu pai economizou 3 meses para comprar para ela. Ela está segurando a mão dele porque isso é a única coisa que a faz ser corajosa. O nome dela é Maya. E nos próximos 30 segundos, um juiz poderoso entrará nesta sala e reconhecerá uma melodia que mudará tudo. Mas primeiro, ela vai desmoronar. Um advogado caro acabou de esbarrar nela deliberadamente. Fez com que ela deixasse cair seu sorvete na frente de todos. Fez com que ela parecesse tola. Fez com que ela se sentisse pequena. O tribunal fica em silêncio. E então algo impossível acontece. O juiz se levanta. A mulher mais poderosa de todo o prédio. A mulher que decide os destinos das pessoas. A mulher que ninguém questiona. Ela caminha em direção a eles e todos prendem a respiração porque sabem que algo está prestes a acontecer que ninguém esperava. Se eu ouvir você falar com esta criança assim novamente, diz o juiz, sua voz como gelo, eu destruirei sua carreira antes do almoço. Mas essa não é a parte chocante. A parte chocante vem quando o juiz se ajoelha ao nível de Maya. E quando ela olha para o pai de Maya, seu rosto fica completamente pálido, porque ela acaba de reconhecer algo impossível. Algo que não deveria existir. Algo que a assombrou por 40 anos. Ela acaba de reconhecer o homem que amava. O homem que desapareceu. O homem que deveria estar morto. O que aconteceu com ele? Por que ela acha que ele está morto? E por que ele está trabalhando como zelador em seu tribunal? A resposta destruirá tudo o que ela construiu. Mars. Ato 1. O Homem Invisível. 3 minutos. David Reeves está invisível há 20 anos. Não o tipo de invisível onde ninguém te vê. O tipo em que você existe no mundo, mas ninguém realmente vê quem você é. Você se torna uma função, um papel, um uniforme. Ele tem 45 anos. Seu uniforme de manutenção está tão desbotado que é quase branco. Seu crachá está tão desgastado que as letras mal são visíveis. Ele se move pelo tribunal como um fantasma, consertando coisas que ninguém nota, limpando espaços que ninguém respeita. Mas há 25 anos, David Reeves não era invisível. Ele era um prodígio. Um professor de música em uma das escolas mais prestigiadas de Boston. Um homem com ouvido absoluto e o tipo de mãos que podiam fazer um piano cantar. Ele era o tipo de brilhante que fazia as pessoas pararem o que estavam fazendo apenas para ouvi-lo tocar. Ele também era um homem apaixonado por alguém que não podia ter. Eleanor Mitchell era sua aluna, de 19 anos, rica, linda, de uma família que possuía metade de Boston. Quando ela o beijou após o ensaio uma noite, David sabia que deveria dizer não. Ele sabia que era errado. Ele fez isso mesmo assim. Por 2 anos, eles roubaram momentos, encontros secretos, cartas escondidas. Eles falaram sobre fugir juntos. Eles falaram sobre uma vida que não tinha nada a ver com as expectativas da família dela ou a segurança no emprego dele. Então, os pais de Eleanor descobriram. Eles o destruíram, não fisicamente, psicologicamente. Eles ameaçaram arruinar sua carreira se ele não terminasse o relacionamento. Eles ameaçaram tirar tudo de Eleanor se ela não obedecesse. Deixaram claro que alguns amores são perigosos demais para sobreviver. Eleanor escolheu a segurança. Ela o deixou. Ela se casou com um advogado. Ela se tornou juíza. Ela construiu uma vida que era respeitável e poderosa, e completamente vazia. E David? David perdeu tudo no dia em que ela o deixou. 3 anos depois, ele recebeu uma oferta de emprego de um prestigiado conservatório de música. Era para ser sua grande chance, sua oportunidade de compor, de ensinar, de importar. O acidente aconteceu durante sua primeira semana. Uma falha na estrutura do palco. A administração havia aprovado equipamentos de qualidade inferior para economizar dinheiro. Quando David estava ajudando a mover um piano, a estrutura desabou.
O peso esmagou suas duas mãos. 18 meses de cirurgia. 18 meses de fisioterapia tão dolorosa que ele acordava gritando. E no final, o veredicto do médico: você nunca mais jogará profissionalmente. O dano nervoso é permanente. O conservatório o indenizou em silêncio. Um acordo que mal cobriu suas contas médicas. David saiu daquele hospital e nunca mais voltou à música. Ele se tornou um trabalhador de manutenção, depois um zelador, depois invisível. Por 20 anos, foi só isso que ele foi. Um homem que consertava coisas. Um homem que era pago para ser invisível. Até o dia em que Maya nasceu. Ela veio até ele do sistema de acolhimento aos 4 anos. Ela tinha síndrome de Down. Ela havia sido abusada e negligenciada. Ela havia sido rotulada como não adotável, porque ninguém queria investir em uma criança quebrada. David deu uma olhada nela e viu a si mesmo. Então ele lutou pela custódia. Ele trabalhou turnos duplos. Ele economizou cada centavo e, eventualmente, ele venceu. Criar Maya sozinho era impossível. Mas David fez isso mesmo assim. Ele a ensinou que sua deficiência não a definia. Ele a ensinou que o julgamento do mundo não determina seu valor. E todas as noites, quando Maya estava dormindo, ele ia ao velho piano de cauda do centro comunitário e tocava. Não as brilhantes peças clássicas de seu passado. Essas se foram. Mas melodias simples, coisas suaves. Música para ninguém além dele mesmo e da escuridão. Ele nunca soube que a mulher que amava o observava de longe. Trugun. Ato 2. O reconhecimento. 4 minutos. Eleanor Hartwell tem 62 anos e passou 40 anos tentando esquecer David Reeves. Ela é uma juíza federal, uma das mulheres mais poderosas do estado. Ela já julgou casos envolvendo assassinatos, corrupção, o pior da humanidade. Ela pode olhar para o rosto de um réu e ver a culpa. Ela pode ler um tribunal como um livro. Ela não perde nada, exceto pelo fato de que o homem que amava tem trabalhado no porão do seu tribunal por 3 anos. O incidente na cafeteria muda tudo. Eleanor está sentada sozinha, comendo uma salada que não quer, quando ouve a confusão. Uma criança caiu. Um advogado caro tem sido cruel. O momento se estende diante dela como um drama de tribunal se desenrolando em tempo real. Ela se levanta sem pensar. Ela atravessa a cafeteria. Ela vê o pai de joelhos ao lado da filha, com uma ternura que faz o peito de Eleanor doer. Ela vê a maneira como ele a protege, a maneira como ele a ama, a maneira como ele se faz pequeno para que ela se sinta segura. E então ela vê suas mãos. Elas estão cicatrizadas, profundamente cicatrizadas. O tipo de cicatrizes que vem de trauma, de peso esmagador, de danos que nenhum tempo pode curar completamente. A respiração de Eleanor para. Ela conhece aquelas mãos. Ela se lembra de tocar aquelas mãos em sua própria pele quando tinha 19 anos, era estúpida e estava apaixonada. Ela se lembra do dia em que aquelas mãos pararam de tocar música por causa de um acidente que destruiu seu futuro. Ela se lembra porque passou 40 anos tentando esquecer. David olha para cima e a vê. Por apenas um momento, ele não a reconhece. Ela está mais velha agora. Ela está poderosa agora. Ela se tornou o tipo de mulher que a garota que ela costumava ser teria invejado. Mas então o reconhecimento floresce em seu rosto. Um reconhecimento real. O reconhecimento de alguém que carregou sua memória por 40 anos. O mundo de Eleanor para de girar. Gihun, ato 3. O confronto, 3 minutos. As câmaras de Eleanor. Terceiro andar. Tetos altos. Paredes de mogno. O tipo de espaço projetado para fazer você se sentir pequeno. David se senta na cadeira de couro em frente à sua mesa e nenhum dos dois sabe o que dizer. Diga-me que você não é real, Eleanor finalmente diz. Diga-me que isso é uma alucinação. Diga-me que eu não acabei de reconhecê-lo após 40 anos. Olá, Eleanor, David diz. Sua voz é suave. Você se tornou juíza. Você desapareceu, Eleanor diz. Passei anos procurando por você.
Eu contratei investigadores particulares. Eu liguei para todas as escolas de música do país. E então parei de procurar porque precisava construir uma vida. Eu tinha que parar de viver no passado. Eu tive um acidente, David diz. Ele levanta a mão. As cicatrizes são brancas, distintas, devastadoras. Uma estrutura de palco falhou, minhas mãos foram esmagadas. Eu não consegui mais tocar, e eu não podia enfrentar você sabendo no que eu me tornei. Eleanor se levanta. Ela caminha até a janela. A cidade se espalha abaixo dela. Milhares de vidas, milhares de histórias. Eu terminei nosso relacionamento porque meus pais me disseram para fazer isso, Eleanor diz. Eles me disseram que você estava me usando. Eles me disseram que eu estava jogando minha vida fora. E eu tinha 19 anos, e eles eram meus pais, e eu acreditei neles. Ela se vira. Seu rosto é de pedra. Você sabia que meu pai era o dono do conservatório? O rosto de David fica pálido. Ele não responde porque não precisa. Meu pai aprovou o equipamento que te mutilou, Eleanor continua. E eu me casei com um promotor que tinha o poder de investigar negligência corporativa assim. Um promotor que não fez nada porque sua família não era importante o suficiente para importar. Eleanor, David diz. Você não poderia saber. Não poderia? Eleanor pergunta. Ou eu simplesmente escolhi não olhar. Eu escolhi construir meu poder sobre o sofrimento de pessoas como você. Ela se senta de volta à sua mesa. Suas mãos estão tremendo. Por que você está trabalhando como zelador? Ela pergunta. Porque eu sou invisível aqui, David diz. Ninguém faz perguntas. Ninguém espera nada. E eu posso cuidar da minha filha. Sua filha, Eleanor diz. A garota da cafeteria. Me conte sobre ela. David conta tudo a ela. Sobre a deficiência de Maya. Sobre sua força. Sobre as noites em que ele tocou piano no centro comunitário enquanto ela dormia. Sobre o fato de que ele amou Eleanor por 40 anos sem saber que ela estava no prédio. E Eleanor ouve, e a cada palavra, ela entende que passou 40 anos construindo um muro ao redor de seu coração, e agora esse muro está desmoronando. Meninau. Ato 4. O acerto público. 4 minutos. 3 semanas depois. Eleanor Hartwell realiza uma coletiva de imprensa em frente ao tribunal. Os degraus estão lotados de jornalistas. As câmeras estão prontas. Este é o momento em que um juiz federal está prestes a destruir sua própria família. Ela se posiciona no pódio e anuncia que está abrindo uma investigação sobre as práticas comerciais da família Hartwell. Ela admite que a empresa de sua família foi responsável por equipamentos defeituosos que feriram permanentemente um músico talentoso. Ela admite que foi cúmplice em encobrir esse crime através do silêncio. E então, ela diz seu nome. David Reeves está aqui hoje, diz Eleanor, apontando para onde David está sentado na primeira fila. Ele perdeu sua carreira musical por causa da negligência da minha família. Ele perdeu 40 anos porque eu tinha medo demais de encarar a verdade. E hoje, estou oferecendo a ele uma posição como diretor de programas de música e artes para as escolas públicas da cidade. As câmeras piscam. Os jornalistas se inclinam para a frente. Este é o momento em que o homem invisível se torna visível. David se levanta. Ele caminha até o pódio. Suas mãos estão tremendo. 25 anos atrás, David diz no microfone, eu perdi minha capacidade de tocar música. Eu pensei que isso significava que eu tinha perdido meu propósito. Eu pensei que significava que minha vida tinha acabado. Ele faz uma pausa. Ele olha para Eleanor. Mas eu estava errado. David continua. Eu perdi minha capacidade de tocar música, mas nunca perdi minha capacidade de ensiná-la. Eu nunca perdi minha capacidade de ver o potencial nas outras pessoas. Eu aprendi isso quando minha filha nasceu. Ela me ensinou que o valor não é medido pelo que você pode fazer fisicamente. É medido por quem você é em seu coração. Ele olha para Maya, radiante na plateia. E agora eu posso ensinar novamente. Eu volto a ser visível.
Eu volto a ser a pessoa que sempre deveria ser. O tribunal explode. As pessoas estão chorando. As pessoas estão de pé. Este é o momento em que a justiça se torna real. E Eleanor observa David. E ela entende que isso não é um fim. Isso é um começo. Mahu, ato 5. O acerto de contas. 3 minutos. O juiz Marcus Webb, o homem que insultou Maya na cafeteria, é preso 3 dias depois. A investigação sobre as práticas da família de Eleanor revela um padrão de corrupção que remonta décadas. E Marcus Webb estava ativamente encobrindo evidências de negligência corporativa em troca de contribuições de campanha da família de Eleanor. Ele perde sua posição. Ele perde sua licença de advogado. Ele acaba na prisão. Eleanor assiste à cobertura das notícias sem sentir muito. Justiça, ela decide. Não é tão satisfatória quanto esperava que fosse. Em vez disso, ela se vê passando tempo com David. Eles se sentam juntos em seu pequeno apartamento no Harlem. Eles bebem café. Eles falam sobre seus anos perdidos. Eles não pedem desculpas porque não há nada pelo que se desculpar. Ambos foram vítimas de um sistema que valorizava o dinheiro mais do que as pessoas. 3 meses após a coletiva de imprensa, David se apresenta em público pela primeira vez em 25 anos. Não é um concerto, é um recital escolar. David se senta ao piano diante de uma plateia de pais e alunos e toca uma peça que ele escreveu. Não é tecnicamente brilhante. Suas mãos não conseguem fazer algumas das coisas que costumavam fazer. Mas é honesto. É cru. É bonito de uma maneira que apenas coisas danificadas podem ser bonitas. Eleanor está sentada na terceira fila. Ela chora durante toda a peça. Quando David termina, ele a procura na plateia. Quando a encontra, ele acena com a cabeça. É um pequeno gesto, mas contém uma vida inteira de desculpas e perdão. Anazim. Ato 6. O legado. 2 minutos. 10 anos depois. A Academia de Música Reeves Hartwell está situada em um terreno que Eleanor comprou com o dinheiro de seu fundo fiduciário. David é o diretor artístico. Eleanor preside o conselho. Eles construíram isso juntos, com suas mãos, com seus corações, com 40 anos de amor que sobreviveram à separação e à traição e ao peso do mundo. Na noite de abertura, David e Eleanor estão juntos no auditório antes que a multidão chegue. Eles estão mais velhos agora. Construíram uma vida juntos. Tornaram-se as pessoas que deveriam ser. Você já pensa naquele dia na cafeteria do tribunal? Pergunta Eleanor. Todos os dias, diz David. O dia em que Maya deixou o sorvete cair. O dia em que tudo mudou. Eleanor pega a mão dele. É marcada, forte e bonita. Nós dois éramos invisíveis, ela diz. Você era invisível porque o mundo não valorizava o que você se tornou. Eu era invisível porque estava me escondendo atrás do poder, do dinheiro e da respeitabilidade. E agora? Pergunta David. Pergunta. Agora estamos visíveis, diz Eleanor. Um para o outro, para nossa filha, para todos que entram nesta academia e entendem que algumas pessoas lutarão suas vidas inteiras para importar. As luzes diminuem, a cortina se levanta, a orquestra começa a tocar. E na plateia, Eleanor pega a mão de David e eles ouvem a música que suas vidas quebradas criaram.